Olá, saudações aos parceiros da Smart Cabinets. Esse é um vídeo normalmente interno, tá? Mas eu vou colocar ele público no YouTube para vocês poderem repassar, se acharem interessantes, para os seus usuários, né? Então, vai ser um vídeo diferente, com slides, com explicações de coisas internas novas e recomendações e novidades. E a gente vai ver tudo isso depois da vinheta. Pois bem, vamos compartilhar aqui a tela, configurador de dimensões, e agora lá na aba nomenclaturas existe uma nova família chamada estruturas. Aqui nós temos em ordem alfabética os nomes das estruturas internas e, por consequência, o nome que ela é utilizada internamente na hora de imprimir a etiqueta. Então, uma base inf é uma base inferior. Ah, não gosto de base inf, eu quero mudar, mude à vontade. Aqui seguindo um pouco a lista, né? Em ordem alfabética, não é muito complexo, acho que tem um pouco mais de 100 peças assim com nomes e vocês podem personalizar. Precisão decimal, tá? Tem um atributo agora chamado precisão decimal. Ele já existia, sempre existia, mas não era como atributo, tá? Precisão decimal é aquele arredondamento da casa decimal para o plano de código, para não gerar dízimas periódicas. Por óbvio, se a precisão decimal for 0, ela só trabalhará com números inteiros, milímetros inteiros. 0,5 milímetros meio decimal, 1000,5, 1001, não terá 1000,6, 0,7 ou quem dirá dízima, tá? Mas também tem a dízima. Ferragens, vocês têm lá os comandos para a altura do perfil calha em MDF, profundidade deles, e ali também o tipo de perfil calha, se normal ou meia madeira, e o extra para aquela calha no meio, tá? Vamos ver mais detalhes sobre calhas mais à frente. Foi colocado a folga no ripado fresa, que é aquele ripado de cutela que cria uma bolsinha, né, um rebaixo fora para engavetar a reguinha. Então, qual a folga que eu quero? 1 milímetro, 1,5, enfim, tá? Isso já está no sistema. Foi também ajustado a questão da profundidade dos canais LEDs, porque os canais LEDs são uma representação, então tem pré-determinações para cada profundidade. Então estão todas revisadas naquelas profundidades. Ah, preciso de outra profundidade. Solicite, ou se for algo muito específico daquele caso, daquele projeto, você tem o rebaixo variável, não é o canal LED, mas a função final é a mesma. Agora vamos falar um pouquinho das calhas. Primeira coisa que vocês percebem é a diferença entre a calha superior em madeira para a calha inferior ou intermediária, né? Agora ela está fazendo o U, por isso que tem aquele acréscimo, porque sempre eu vou ter uma basezinha a mais. A outra coisa que está destacada aqui é, percebam que aqui em frentes padrões, elas estão comandando o veio da madeira dessas calhas usinadas, a calha usinada, não aquelas industriais, não a marcenaria. Então, perceba, está vertical 15 milímetros, puxador recuado, que é o puxador, no caso, recuando a porta para ser a pega da mão. Então, veio vertical. Provavelmente eu tenho uma outra foto aqui, ó, mudando o veio da frente, também o perfil calha irá mudar. Por óbvio, se a calha for maior de 1,80, ela vira para horizontal, inevitavelmente. Aqui, mostrando então como se aplica, muitas vezes a gente se perde nisso, tá? Porque como elas são lineares, todas as calhas, frontais, batentes, são lineares, ligam entre as caixas, você, quando faz uma alteração, você remove, vai lá no função automática, inserção automática, né? Remove e, em seguida, insere. Porque perceba, eu mudei para vertical de 18, e lá aqui ele até mudou, tanto que está no branco, saiu o material. Mas lá não. Por quê? Porque aquilo é um item linear, aquilo é um acabamento só, aquilo não faz mais parte do móvel. Então só remova, clique novamente em inserir, que ele vai inserir. E você pode mudar o veio, a cor, para qualquer lado. Aqui um detalhe, ó. Esse arquinho aqui, ó, esse verde é a demonstração da usinagem que irá acontecer naquela
lateral, normalmente, ou divisória. Então, você, quando dá 2 cliques numa frente para criar uma calha intermediária ou um batente intermediário, você tem opções. Só interno, total, esquerdo, direito, para que lado ele usina, tá? Não consigo representar exatamente aonde ele está criando o canal, pegando a lateral e recortando, né? Porque é variável, é sua medida mesmo, tá? Então, usa-se esse elementinho ali. Aqui, então, lá naquela questão do tipo perfil calha MDF, vocês têm 2 tipos, o normal e o meia madeira. Por quê? Numa router CNC, aquele normal é um corte muito pequenininho, enquanto que se eu fizer meia madeira, eu consigo ter mais corpo para a máquina segurar. Então, dessa forma, e também às vezes esteticamente é mais bonito. Então perceba, aqui eu só estou mostrando o seguinte, olha, troquei para meia madeira, lá na tela ainda está o normal, você tem que lembrar que toda vez que você faz uma alteração no configurador de dimensão, você tem que botar aqui, ó, aplicar nos existentes, tá? E a dica lá, ó, não deixe a janela modelo selecionada, vai ficar em loop, é um bug do Promob em geral, do executável. Clique em propriedades, em qualquer coisa que não seja modelos, porque daí ele não demora tanto assim para reprocessar, apesar de ser sempre demorado. E o efeito será este aqui, ó, meia madeira, porque tem o encaixe ali, tá? Não vou nem colocar a questão de, tá iluminando aqui o topinho. É uma frente e usinado na prática essa pecinha. Então, ela representa esse topinho laminado mesmo, tá? Talvez futuramente a gente bote também essa exceção, mas não acho prioridade agora. Outra função importantíssima, tá? Lá no menu orçamento vocês têm diversas funcionalidades, principalmente na versão fabricar, né? Então ali em funções especiais foi colocado esse relatório chamado quantidade de peças. Então perceba, aqui está um print do que é o relatório. Ele diz o seguinte, olha, o total de peças é 6 peças. E aqui diz, peças não liberadas, ou seja, número de peças fora do plano de corte, 6. Ou seja, esse projeto foi desenhado na tela e não passou pelo servidor. Se ele não passou pelo servidor, nenhuma peça vai ir para o plano de corte, então é um bom controle para você. Então, passando o projeto pelo servidor, você abre o projeto recebido pelo servidor, perceba, mudou para peças de produção, número de peças liberadas para produção, 6. Legal, mas você recebeu o arquivo de produção do servidor, porém percebeu erros na hora de jogar para o otimizador ou posteriormente, ou alguém relatou algum detalhe. Aí você precisa modificar. Então, digamos que eu modifique. Aqui um exemplo. As peças que já tinham sido validadas, que não foram modificadas, elas continuam válidas para a produção. Porém, você colocou novas peças ou teve que reprocessar outras peças. Então, vai aparecer o quadro 2, que é o número de peças fora do plano de corte. Então, temos um total de 15, mas 9 estão fora. Ou seja, você precisa mandar novamente para o servidor. E o que é o servidor? O servidor é, aqui um teste, né? É o arquivo onde você tem um preview ali do que é um móvel. Beleza. Enquanto que se o arquivo entregue pelo servidor, primeiro que ele é maior também, né? Ele vai ter esse carimbo, não vai ter a imagem no móvel, ele tem este carimbo. Então, nós temos a certeza e a segurança de que este foi o arquivo que foi para a máquina e não aquele modificado posteriormente, tá? Com isso, o resultado será, ó, aquele arquivo de produção está 100% liberado. Então, o seu objetivo é, desenhei, projetei, liberei, quero fazer alterações do arquivo que eu recebi do servidor, tenho dúvidas se preciso mandar novamente ou não, só clica ali no relatório e olha, se não tem nenhuma peça bloqueada de produção, quer dizer que nenhuma foi reprocessada. Então você pode produzir. Se alguma estiver fora do plano de corte, mande novamente para o servidor. Outro ajustezinho, tá? Com todas aquelas mudanças e evoluções do painel modelado, que antes era DXF e agora é plano cartesiano, ficou para trás a questão da nomenclatura dele, tá? Lembrando, na biblioteca da Smart, você sempre, lá, propriedades, onde você determina o tamanho das coisas, você sempre pode modificar o nome da peça, não é observação, tá? Nome da peça, isso vai sair na etiqueta. E aqui um exemplo, né? Agora está puxando por default painel modelado, se você renomeia, nesse caso eu renomeei e printei separadamente, ó, nome 1, nome 2, está ajustado, ok? Base de conhecimento. Eu sei que eu prometi um vídeo atrás, né?
a base de conhecimento, que é esses documentos ali, e mais, né? Mas como tiveram várias modificações, incrementos na biblioteca, para não ficar defasado, eu não publiquei. Deixei só o basicão lá por enquanto. Na próxima eu vou liberar, até porque agora a base está liberada com essas modificações ou implementos necessários. Lembrando que o base de conhecimento é documentação, para tirar dúvida, para ir vendo lá como é o uso padrão, tá? Aqui, uma tela extremamente complexa, que é para mostrar para vocês mais ou menos o quão complexo é alguns incrementos. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando que uma frente tem agregados, ó, agregados quando as frentes são 15, agregados quando as frentes são 15 compostas. Deu sim uma falha quando era composta com aqueles apliquezinhos, né? Ela acontecia nas duas, tanto frente normal quanto composta. Agora estão totalmente separados, não tem como dar duplicata, tá? Porque a frente composta ela é não laminada, enquanto que a frente normal ela nasce laminada na produção. São questão de roteiros. E percebam também a organização das setinhas. Cada tipo de frente especial acaba tendo uma usinagem própria dela. Esses numeradores têm a ver com o quadrante aonde a usinagem acontece. Enquanto então, digamos, o quadrante do meio é o 1, o inferior é o 2, o 3, o 4, isso varia muito. Que nessas frentes palha, o vidro e tal, olha a quantidade de declarações. E isto aqui são agregados. Agregado é uma coisa, agregado é ilustração, agregado é a forma como você vê no 3D. Aqui do lado, eu estou mostrando as usinagens. Isso aqui é vários recortes, né? Usinagem da frente. Uma coisa é a ilustração, outra coisa é a usinagem. Então tem um monte de coisa. Isso faz com que ter essas usinagens especiais aconteçam lá no cerne da biblioteca e não como um produto pré-pronto. Então uma frente é igualzinha a um módulo. Ela é dinâmica e ela é um camaleão. Ela se modifica conforme as suas opções. E a última quadrante aqui é só mostrando com todas as abas recolhidas como funciona esta lógica de programação, tá? Coloco isso para deixar bem claro para quem tentar entender a biblioteca da Smart baseado em conhecimento de Biblioteca Start, de treinamento ProMob clássico, de Catalog, você está enganado. É muito diferente, é uma forma de engenharia e fabricação próprias. No máximo você vai entender uma pequena amarração, mas não vai entender o todo. Então não vale o investimento de tentar compreender ou achar que uma solicitação é igual a como uma solicitação feita numa biblioteca Start ou uma estúdio convencional, que normalmente vai ser só desenho. Não, é completamente diferente, não tem absolutamente nada a ver com tudo que você conhece se é que conhece, claro, programação ProMob. Exemplo, nas declarações de peças, não existe lá uma peça assim e tal, tal. O que existe são as famílias conforme laminação, para ter uma ilustração perfeita no 3D. E aqui percebam, ó, aqui eu estou na família de peças de 15 milímetros, e é só uma fagulha, mas do parceiro, as peças do parceiro configuração 001. Então vai ter todas as declarações conforme família, caixas, internos, frentes, painéis, e cada parceiro acaba tendo a sua própria família, então um não interfere no outro. Isso é diferente de um ProMob Maker, por exemplo, que é o configurador de dimensões e você configura. Não, aqui a engenharia nasce com um repositório dentro da base de cada um. E aqui eu estou destacando aquilo que a gente olhou há pouco, só das usinagens, que aquela peça lá, ela valida todas essas usinagens aqui dinamicamente em tempo real no projeto 3D, conforme você escolhe as opções, tá? E aqui em cima, Models, por exemplo, né? Perceba, 001, os modelos do 1. Aí vai ter os modelos do 2, do 3, conforme o numerador do parceiro. Cada parceiro é literalmente um endereço separado, independente e avulso dos demais. Você não compartilha a configuração, você compartilha a biblioteca, a forma de interagir com ela, mas como ela vai se comportar para a sua necessidade é realmente individual. Alguns exemplos de modificações que nós tivemos que fazer por uma questão de acessibilidade mesmo, né? Novos parceiros,
novos usuários desses parceiros. Então foi trocada a palavra que tinha aqui, ó, era tipos de frentes, eu mudei para opções de frentes. Vamos entender. E também quebrei o menu de uma forma mais fácil, porque assim, é muita frente, é muita opção, então por isso que ela é dividida. Então já ficou ali, ó, padrões especiais alumínios, e daí vem subfamílias, inversa, lateral, e daí os parceiros. Ali inverso, por exemplo, vai ter o repeteco, padrões especiais alumínio. O que quer dizer inverso? Inverso é inverter o puxador do que onde normalmente ele é. Ah, o puxador normal? Não, as usinagens também. Então imagina que você tem um puxador que é corte 45, a gaveta superior. A de baixo você quer espelhar, que é o 45, ou digamos, a de cima o corte por baixo e a de baixo o corte por cima. Então na prática você escolhe a de cima como inverso, ele vai gerar o corte no inverso que normalmente é aplicado. Isso vale para várias outras coisas. Se é um balcão, normalmente o puxador vai ser na parte superior, esquerda, direita, conforme a abertura. Um aéreo na parte inferior, esquerda, direita, conforme a abertura. Gaveta central, articulador central, só que na parte inferior. E é isso que é o inverso. E lateral, por óbvio, na lateral. Então, padrões são aqueles que com seccionadora, com esquadrejadeira, com corte manual, é possível fabricar. Não há necessidade de CNC, não há usinagem. Então, são aquelas frentes muito mais convencionais, tá? Frentes especiais, aqui eu estou clicando em todos aqui para mostrar, né? Voltando aqui, ó. Aqui, ó, opções de frentes, mostrar todos. Isso aqui é muito importante, vai gerar uma janelinha. Então, padrões são de corte normal, especiais exige uma CNC e alumínios exige, né, fabricação interna de alumínios. Ah, não fabrico internamente. Aí tem as bibliotecas de parceiros, tá? Outra dúvida que o pessoal tem bastante, como eu mudo o veio da madeira nas frentes? E somente nas frentes, né? Em todas as frentes, não importa se padrão especial, de gaveta interna, não importa, sempre precederá o menu as opções do veio, vertical, em chapa 15 mm, veio horizontal em chapa 15, vertical em 18, horizontal em 18. Então, na verdade, é a primeira opção. Percebam que aqui eu estou destacando o mostrar todos. Por quê? 2 prints aqui, colados para poder mostrar. Se você abre a janela, você vai ter fotos bem trabalhadas para mostrar os itens. Navegue lá por cima, ó, lá está dizendo quais, e aqui embaixo todas as famílias possíveis. Imagina tentar botar tudo num único menu, padrões, alumínios, não tem como, tem que ser separado. Uma recomendação, ó, use ícones extra grandes para as imagens ficar bem destacadas. Então, simplesmente clicando naquelas abas, ó, ele vai te mostrando, você vai navegando visualmente na biblioteca. Dica, isso vale para absolutamente todos os menus de modelo, não é só nas portas, nas formas construtivas, laminação, furação e tal. Sempre clique em mostrar todos e navegue entre as abas. Em próprio corpo de gaveta tem uma infinidade de formas de corpo de gaveta, navegue entre elas. Lembrando que, sim, cada parceiro personaliza seus menus, eles podem ser um pouco diferentes entre as configurações. Agora, a questão das gavetas internas. Também foi modificado o menu para ficar mais lógico e a posição dele. Então ele ficou abaixo aqui, ó, corpos de gaveta, lembrando que nós temos essa função todos ocultar, que serve para ajudar no processamento, não precisa estar vendo o corpo da gaveta, até porque, imagina, não estaria nem vendo ali as gavetas. Quero ver, clica ali, troca, mas sempre recomendo, mantenha sempre oculto, vai ser muito melhor para você. Então o nome agora virou internas, ponto. É interno, não é gaveta interna, porque pode ser sapateira, prateleira deslizante, pode ser gaveta, é internas. E mudou também a questão de mais opções de menus. Então perceba ali, tá? Em usuais, gaveta lisa, puxador recuado, que é aquela peguinha da mão. Mas vamos ver o que mais nós temos. Bom, eu dividi uma sugestão de menu como usuais, e o que aparece no usuais? Puxador recuado, puxador normal, gaveta sapateira, que é um corpo de gaveta baixinho, ou prateleira deslizante, daí com travessas ali para puxar. E daí a réplica em 18. Embaixo nós temos as gavetas padrões, aquelas que já existiam, que na verdade replicam as frentes padrões, né? Gavetas especiais, que é a novidade, então gaveta interna agora aceita também as usinadas e as sapateiras deslizantes, que para mim é as prateleiras deslizantes, mas botei o nome sapateira para ninguém ficar na dúvida onde estão as sapateiras. As sapateiras são internas, então se são internas estão no menu
internas. Você pode tanto mudar todo o projeto, que é o todos, né, lá em cima, quanto seleção. Dá 2 cliques, ó, aquele vão de gaveta ali eu quero trocar para uma sapateira. Modelo seleção, troca a gaveta. Exemplo de gavetas internas com usinagem. Detalhe das usinadas é que elas vão ir para o modelo da frente do projeto. Então, até a cor você comanda pelas frentes normais do projeto. Então, ali, um exemplo usando a A35, algumas frentes, como frisadas, provençais e tal, nas gavetas internas, eu, por hora, achei bem inútil, tá? Então, não coloquei. Se alguém pedir, a gente coloca para aquele alguém, mas, de forma geral, não, tá? Tem várias ali, as próprias palha, vidro, bom, vidro até é uma boa. Mas foi criado algumas novas, né? Por exemplo, a recorte. A recorte, você determina lá o tamanho dele, né, no próprio menu, e ele faz o recortezinho ali para pega da mão normal, tá? Enfim. Exemplo, então, da famosa prateleira deslizante, sapateira, escolhendo, vai dar o efeito ali, tem vários modelos consultivos e tudo mais. Recado final, mantenha seu sistema atualizado. Isso aqui está no menu orçamento lá, atualizar o sistema. Então, mantenha ele atualizado. Quando você fecha aquela janelinha que vai aparecer, vai vir o nosso Smart Update, tá? Ele faz a instalação e atualização da sua biblioteca, ele procura servidores válidos, ele baixa configurações, instala, vê problemas e tudo mais. O único meio de fazer a atualização da biblioteca é com esse programinha, somente esse, não existem links, aqui é direto com os endereços de servidor, então não existem mais links. Se você ainda tem algum link, ignore-o, porque ele não é mais válido, não existem mesmo, tá? E também, lembrando, né, a todos que nós temos a Price, que é o gestor de preços, tá? Não consegui fazer rodar em 32 bits até hoje, só em 64 bits, tá? Mas é muito fácil de você ter, hoje em dia, uma Switch Office 64 bits, extremamente simples, tá? Por fim, até esqueci de recortar aqui, né? Mas lá, aqui, ó, em vídeos da plataforma, até é bom para mostrar o menu completo, todas as funções que nós temos. Lembrem-se que nós temos bastante vídeos, bastante material. Temos os vídeos privados, está em 100 e poucos, mas nem todos são interessantes. Certo, pessoal? Muito obrigado. Na próxima atualização, vai existir uma revolução. É incremento, não vai mudar nada do que já existe, mas é algo que ninguém nunca fez. E eu juntei toda a informação dos últimos 2 meses de novos parceiros já há muito tempo, projetistas mais novatos, projetistas mais experientes, e principalmente aquele marceneiro que está saindo da sua ideia de marcenaria, vamos chamar assim, artesanal, pelo fato de não ter automação. E tem esse baque. E eu fiquei pensando, puxa, esse navio já zarpou há 10 anos atrás, automação, a industrialização, a metodologia de fabricação industrial. Então, esse que não zarpou junto há 10 anos atrás, ele tem uma dificuldade muito grande de alcançar agora. Então, a próxima atualização é uma revolução para isso. É uma revolução para tornar a forma de projetar executivamente, sob medida industrial, muito diferente. Ninguém faz igual. E é muito fácil vocês, às vezes, fazendo solicitações muito pontuais. Elas não são ignoradas, elas só são incrementadas com as outras solicitações de outros parceiros para oferecer para vocês algo que nenhum de vocês tinha pensado, mas que, no final das contas, é algo que melhora muito a usabilidade de todos. Isso será somente interno, tá? Não será em vídeo público aqui no YouTube. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e boas vendas! Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!